Prezados irmãos, prezadas irmãs, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso lar. Lembrando sempre, entramos no Centro Espírita, já estamos sendo atendidos. Esse é um espaço em que as entidades espirituais assistem todos nós. Como ajudar os bons espíritos a nos ajudar? Basta colocar o seu pensamento em oração. Aproveite um momento para orar. Converse com Deus. Deus está aqui, nesse momento, para ajudar você a resolver os problemas que às vezes incomodam. Aqueles poucos que não têm problema, louvem a Deus e agradeçam essa graça. Mas não desperdice o seu pensamento. Tá ok? Enquanto o irmão Heraldo vem de lá para cá para fazer a nossa prece inicial, hoje é aniversário do irmão Humberto, que ali está nas águas. Uma salva de palmas para ele. Parabéns, Humberto. Deus te abençoe, meu irmão. Também vamos uma salva de palmas para o conjunto Nosso Lar. Salva de palmas por Barbosa. O Barbosa foi chamado lá em Viena, na Áustria, pela Orquestra Filarmônica do país. Estagiou lá com a turma e voltou para nós. Obrigadão, Barbosa. Tá? Hã? Uma vez por mês. Nosso irmão Heraldo para a prece inicial. Amados irmãos, irmãs, que a paz de Jesus estejam conosco, hoje e sempre. E neste momento, com certeza, os bons espíritos, desde cedo, já balsamizaram, energizaram todo este ambiente, para que todos que adentrarem os portões desta casa se sintam felizes. E neste momento só temos que te dizer, Jesus, louvado seja o teu nome, Mestre. Que tu possas cada vez mais iluminar os nossos caminhos, que tu possas mais ainda, Jesus, pôr em prática aquilo que tu nos ensinaste, Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso estamos neste momento, nesta casa de oração, para a nossa melhora, para a nossa reforma. Por isso estamos a dizer, Jesus, continua a interceder por nós, a Deus, nosso Pai Criador, Ele que é onisciente, onipresente, causa primária de tudo. E você, por ser seu filho amado, com certeza está sempre a nos guiar neste planeta de expiação e prova, Jesus. Dá-nos coragem, determinação, perseverança para vencermos todos os percalços do caminho, Jesus. Dá saúde ao nosso irmão Laelcio e toda a sua diretoria, Jesus. Tranquilo para que ele possa cada vez mais pôr em prática os seus trabalhos nesta casa, Jesus. Dá-nos saúde, Jesus, para que possamos continuar a trabalhar em prol dos necessitados. A todos os médios desta casa, Jesus, que eles possam cada vez mais sentir tua presença na vida deles. Que Maria Santíssima, Rainha do Céu, a Virgem de Nazaré, envolva todos nós com seu manto de paz e luz. Que tu possa, Jesus, iluminar, inspirar ao nosso irmão que fará a palestra desta noite, tanto o exórdio como a palestra. Que todos possam sentir as tuas palavras, Jesus, que vai ser proferidas. Muito obrigado, Jesus, graças a Deus. Agradecemos ao irmão Heraldo. A irmã Lisete nos lembra, o Instagram, nós temos lá no Instagram o perfil do Nosso Lar, é @NossoLarPB, Papá Bravo, PB, @NossoLarPB. Nós queremos chegar a 2 milhões de seguidores no Instagram, temos quanto? Temos 750, falta pouco. Com a ajuda de vocês, chegaremos lá. Convidamos o irmão Valdemar para fazer o exórdio desta noite. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Para a noite de hoje, escolhi um tema que está no livro A Gênesis, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. É o último livro da codificação de Kardec. No capítulo 3º desse livro, Kardec vai tratar do bem e do mal. E desse capítulo eu extraí um trecho que Kardec tenta explicar ou trabalhar a ideia da origem do mal. De onde é que viria o mal? Qual é a origem do mal?
Então, para trabalhar essa questão, Kardec começa a propor a seguinte situação. Se Deus é onipotente, se Deus é o criador de tudo, se Deus é a causa primária de todas as coisas, será que Deus poderia ter criado o mal? Se Deus, ele é a bondade infinita, a justiça infinita, será que seria compatível com isso, que Deus criasse o mal? Bom, se Deus não tivesse criado o mal, e um outro ser tivesse criado o mal, então haveria uma contradição. Porque se Deus é onipotente e pode tudo, então ele poderia bloquear esse ser que cria o mal. Ou, se Deus pode tudo e se Deus criou tudo, também criou esse ser que criou o mal. Então, se ele não bloqueia esse ser que criou o mal, ele estaria sendo injusto, não estaria sendo infinitamente bom. Então, nesse conjunto de explicações, Kardec não consegue resolver a questão. E aí ele começa a propor outras formas de explicar. Nessas outras formas, ele começa primeiramente dizendo: não há uma só categoria de mal, ou pelo menos aquilo que a gente considera ou interpreta como sendo mal, pode ser colocado em mais de uma categoria. Numa categoria, Kardec explica que a gente poderia dizer que seria nomeada de falso mal. Aquilo que é um evento que nós interpretamos como sendo algo negativo e ruim, mas que não necessariamente tem esse perfil. E o que seria, então, um evento que ele classificaria como sendo um falso mal? Algo que, na verdade, não seria, ou não, genuinamente não deveria ter esse nome de mal. Ele fala, basicamente, do fato de a gente ser ainda um espírito em evolução, de sermos ainda muito imaturos. E nossa imaturidade, nossa infantilidade espiritual, tende a acreditar que qualquer evento desafiador em nossa vida seja necessariamente classificado como algo ruim, como origem do mal. Só que muitos dos eventos que nos ocorrem e que nos causam desconforto ou que nos desafiam vão se classificar naquilo que a doutrina espírita chama de provas ou provações. Esse conjunto de eventos desafiador, ele tem uma missão. E a missão não é de fato ser o mal na sua vida, e sim te pôr a caminho. A missão de cada uma das provas, das provações pelas quais passamos, é nos colocar a caminho do progresso. Porque, explica Kardec, se cada espírito não tivesse diante de si desafios a serem superados, ele permaneceria inerte na infância espiritual. Para que ele consiga de fato atingir a perfeição, é necessário que desafios sejam colocados adiante dele, que ele supere esses desafios, que nessa superação ele extraia lições que o tornem mais conscientes de si, mais maduros e a caminho do progresso. Só que, diante de um desafio, muitas vezes interpretamos aquilo como algo negativo, semelhante ao pai que propõe a uma criança de 6 anos que escove os dentes. É óbvio que a criança de 6 anos pode eventualmente encarar aquilo como algo negativo. Mas certamente quando ela tiver 20 anos de idade, ela não vai perceber da mesma maneira. Ela vai compreender melhor o desafio que havia naquele momento, a necessidade daquela lição ser aprendida. A outra categoria, que aí então Kardec designa como sendo um mal, digna desse nome, que decorre das escolhas más que tomamos. Decorre do livre-arbítrio. Decorre da escolha de entre fazer o bem ou fazer o mal. E quando escolhemos o mal, podemos fazer o mal ou a outra pessoa ou a nós mesmos. Então, nessa categoria aqui, que decorre da escolha humana, do livre-arbítrio humano, Kardec explica, sim, nesse caso, genuinamente podemos dizer que a palavra mal se aplica. Mas nesse caso aqui, a gente percebe que o mal é, na verdade, a ausência do bem, é a ignorância na escolha, a falta de maturidade, novamente, que nos faz escolher entre o bem e o mal, preferir o mal. Né? E aí, então, Kardec, no final, propõe a seguinte questão. Bem, se o mal existe, ou se aquilo que a gente classifica genuinamente como mal decorre da escolha humana, por que o homem foi criado com livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, imperfeito? Porque, veja bem, a combinação dessas duas situações, o fato de sermos imperfeitos e o fato de termos livre-arbítrio, é então a origem do mal. Entendem? Por que Deus não nos colocou já perfeitos aqui na Terra?
Porque Deus não criou cada criatura, cada espírito de maneira perfeita, incapaz de cometer um ato negativo. E assim, então, evitar tanto sofrimento. Porque se a gente é imperfeito e a gente escolhe mal, isso nos causa sofrimento, a nós e aos outros. Por que será, então? Será que Deus, ele desejava o sofrimento? Será que ele, na verdade, desejava o livre-arbítrio como uma maneira de fazer com que boa parte da humanidade praticasse más escolhas? Bom, para responder essa questão, a gente tem que lembrar que, do mesmo jeito que quando você entrega algo dado a seu filho, ele se sente feliz, mas se você o conduz no caminho da perseverança, da disciplina, para que com o aprendizado e disciplina dele, ele conquiste aquilo que você antes iria dar, há uma diferença significativa de valor no final da trajetória. Se eu entrego algo a alguém, aquilo não é de propriedade legítima dele, não no sentido de que ele possa ser encarado como alguém que conquistou algo, porque ele foi dado. Agora, quando você percorre a trajetória, se põe a caminho, supera desafios, encontra em cada etapa novos desafios ainda maiores, os vence, e chega então ao final da trajetória, aí, no lugar de dado, é conquistado, e o valor é significativamente diferente. Então, a posição do ser humano na criação é diversa dos demais seres que aqui habitam nessa terra, os animais, os vegetais, porque para nós foi destinado o livre-arbítrio e o senso moral. E a intenção de Deus é mostrar o grau da dignidade humana, atribuindo para ele a responsabilidade do erro e do acerto, e atribuindo para ele também a verdadeira e legítima conquista de atingir a perfeição. Essa, então, é a razão de cada um de nós termos sido criados com livre-arbítrio e uma longa trajetória à frente para atingirmos a perfeição. Muito obrigado. Agradecemos ao irmão Valdemar. Convidamos o Dr. Marcos Paterra, da AME Paraíba, para a sua palestra. Obrigado. Deixa eu abrir aqui o meu... Boa noite. Tem que apagar a luz aí. Pronto. Eu não ouvi direito. Boa noite, gente. Boa noite. Aí. Bom, palestra hoje está aí. Carnaval sobre a ótica espírita. Parece um assunto fácil para quem aqui nessa casa está, né? Para quem é de fato espírita. Mas será que nós sabemos as reais razões que nós interpretamos um assunto como esse, o carnaval? Bem, carnaval, né? Uma folia tradicional em vários países. Não é só no Brasil que existe o famoso carnaval. É um dos mais famosos do planeta ou do Brasil. Mas existem outras regiões do mundo que têm eventos similares. Mas só no Brasil tem características próprias. Deixa eu dar uma ajustada aqui no... Melhorou, né? E só no Brasil tem uma comemoração digna de parar uma cidade inteira, né? Apenas no Brasil é que existem carnavais regionais, né? Um carnaval, por exemplo, onde tem danças diferenciadas, tem competições de maquiagem, de bonecos, de alegorias. Então, falar de carnaval no Brasil é complexo, porque existem vários tipos de carnavais dentro do carnaval. Porém, é uma coisa que é uma cultura nacional. Desde pequenininho, muita gente leva as crianças
para os salões, né? Jogar serpentina, colocar as maquiagens. Há uma diversão em torno disso. Agora, a gente tem que passar a entender o que é de fato o carnaval, para poder interpretar como espírita, como é a ótica da espírita, para entender as origens, né? Por exemplo, nas festas romanas, chamadas Saturnália, quando se sacrificava uma vítima humana, previamente escolhida. Ou seja, era uma festa onde havia sacrifício humano. Festas romanas em honra a Saturno, nas quais predominavam licenciosidades e orgias. Havia também na Grécia, nas bacanálias da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio. Era um festim dissoluto com orgias, homenageando o deus Baco. Então, o carnaval ele nasceu já com uma ideia onde havia vários contextos, talvez sexuais, né? Contextos onde as pessoas se interagiam de maneira mais chegada, né? Todavia, isso foi mudado, tá? Houve aí a era cristã, houve muita modificação. É claro que isso mudou. Isso aqui não sou eu que estou falando. Foi o Dr. Bezerra de Menezes na obra Nas Fronteiras da Loucura, né? Manuel Filomeno Miranda. Então, essas origens do carnaval é só para lembrarmos que somos espíritas e, portanto, reencarnacionistas. Então já teve grego, já teve romano, romanas, né? Então, estamos, como foi muito bem dito aqui no exórdio, em evolução. Nós nascemos, reencarnamos, para, é lógico, colocar em cada encarnação um bálsamo nessas feridas que a gente traz ainda latentes no nosso perispírito. E nessas feridas estão costumes que carregamos ainda no subconsciente. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Pois é, né? Essa letra de Caetano Veloso, né? A famosa Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Para nós espíritas, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Principalmente quem já morreu. O Espiritismo nos esclarece que estamos o tempo todo acompanhados de uma inumerável legião de seres invisíveis. Diuturnamente somos influenciados pelo invisível, por seres, por espíritos, alguns bons, alguns não tão bons, e alguns que não estão nem aí com você, né? Passa por você e nem te reconhece. Então, mas somos influenciados. E isso tudo depende da sintonia, da faixa que você tem de vibração que você vai atrair para si. O tipo de espírito que vai, né? Ou lhe sugar, ou lhe influenciar, ou lhe ajudar. Então, muito depende da sua faixa vibratória. Lembrando que a gente era romano, ou era grego, né? Então, no carnaval, como grande parte das pessoas, se dá aos exageros de toda sorte. As influências nefastas se intensificam. E muitos dos encarnados se deixam dominar por espíritos maléficos, ocasionando os tristes casos de violência criminosa, como homicídios e suicídios, drogas lícitas e ilícitas, além dos desvarios sexuais, que levam à paternidade e maternidade irresponsáveis, doenças sexualmente transmissíveis
e, por consequência, muitas vezes, infelizmente, a ideia absurda do aborto. Então, tudo isso numa festa bacana, que todos muitas vezes gostam. Lembrando, eu não tenho nada contra o carnaval. E no final, num dos últimos slides, a gente vai explicar que não temos nada contra o carnaval. Também não temos nada a favor. O carnaval é uma das festas que costuma ser chamada de folia, e vem do francês folie, que significa loucura ou extravagância. Você vê que tudo... Existia um senhorzinho chamado Fernando Salsari, ele falava que muitas vezes a gente consegue induzir o outro, manipular, conquistar, sem que o outro nem perceba. Você quer um exemplo? Amanhã é dia de branco. Negro não trabalha? Estou denegrindo a sua imagem. Você é abaixo de negro? Então, a pessoa muitas vezes nem percebe que está sobrepondo contra o outro, está manipulando o outro com simples palavras. Né? Então, e isso ocorre muito, principalmente agora no carnaval. Você vê, existia um senhor chamado Pierre Bourdieu, numa obra chamada Violência Simbólica, onde ele mostrava que através da imagem e o som, as pessoas eram induzidas a fazer tudo o que era dito. E não precisamos ir muito longe. Você vai numa novela, se a pessoa estiver usando uma pulseirinha vermelha com um botãozinho cor-de-rosa, no dia seguinte toda meninada, toda moçada vai querer usar o mesmo tipo de pulseira. A vestimenta, lembra da novela que tinha a Jade? Pois é. Então, isso é comum, a manipulação audiovisual ela é normal. E nessa época de carnaval predomina, induz. A festa é um momento em que o espírito tem a oportunidade de pôr para fora não necessariamente o que tem de pior, mas as suas emoções mais profundas. Como somos espíritos altamente imperfeitos, afinal de contas estamos num planeta de provas, expiações. Ninguém aqui é santo. Ninguém nasceu aqui para ser missionário. Alguns até pode ser, mas é uma minoria. Então, como somos espíritos altamente imperfeitos, as nossas festas quase sempre explicitam emoções do tipo primário. Somos espíritos imperfeitos numa planeta de provas e expiações. E o nosso amigo aqui, o Davi, por exemplo, era romano. E aí? Sem dúvida, porém, a festa, o carnaval, é o vestígio da barbárie e primitivismo ainda reinantes, e que um dia desaparecerão na Terra. Quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o jubilo real substituírem as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Isso aqui é na obra Nas Fronteiras da Loucura. Parece uma utopia, né? Será que isso vai chegar um dia? Vai, né? Segundo o próprio Divaldo Franco, já estamos entrando na transição planetária e, portanto, até 2080, mais ou menos, acho que a gente vai começar a chegar num consenso. Então, a infestação espiritual, em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas. Isso está na obra de Entre os Dois Mundos, Manuel Filomeno de Miranda. Gente, nós somos aquilo que pensamos.
e atraímos aquilo que pensamos. Ou seja, somos influenciados, mas somos influenciados porque abrimos a porta. Nós que escancaramos a janela, a porta, o portão para os tipos de espíritos que vão fazer parte da nossa vida. Não adianta falar, olha, eu fui num local, me disseram que eu estou obsediado. Tá obsediado. Agora, o que você pensou, em que contexto você estava vivendo, que forma você estava vendo a vida sua e dos que estão contigo. Porque foi essa situação que atraiu o obsessor. Nesse período, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas, que entorpecem multidões, dizimam a existência, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos danificadores. Isso aqui também, entre os dois mundos, com Manuel Fernando Miranda. A grande concentração mental de milhões de pessoas, um país inteiro, na fúria carnavalesca, irradiações dos que participavam ativamente, enlouquecidos, e dos que por qualquer razão se sentiam impedidos, afetava para o pior a imensa área de trevas, ao tempo em que esta influenciava os seus mantenedores. Ou seja, pessoal dançando, se agarrando, pulando, e eles sugando, incentivando, pedindo para beber, pedindo para consumir, pedindo para fazer tudo aquilo que você acha que está liberado no carnaval. A onda crescente da sensualidade. É muito difícil, no momento, estancar-se a onda crescente da sensualidade, do erotismo, da depravação nas paisagens terrenas, especialmente em determinados países. Não vou nem citar que país tem isso, né? Isso porque as autoridades que governam algumas cidades e nações, essa aqui que eu gostei, com as exceções compreensíveis, estão mais preocupadas com a conquista de eleitores para os iludir do que interessadas na sua educação. Que é verdade. Né? Tem muito político que tampa o sol com as peneiras, né? Participando com o carnaval, e o dinheiro da educação, o dinheiro da saúde, o dinheiro para o menos favorecido, não. Né? Texto psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Fernando Miranda, na obra Entre Dois Mundos. Bom, nas fronteiras da loucura, Bezerra de Menezes, ele socorre pessoas, né? Espíritos. Então, atividades de socorro a encarnados e desencarnados desenvolvidas por uma grande equipe espiritual sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes nos dias de carnaval de 1982, no Rio de Janeiro. Então, olha o que ele conta. Logo depois que eu retornara à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que envolviam desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano da crosta. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem-lhes a condensação perniciosa. Ou seja, há tantas pessoas com os mesmos pensamentos que atraíam verdadeiras infestações. O Espiritismo não acredita em inferno, mas é os que se assemelham ao inferno nessa época. O que há de obsessores nessa época, se aproveitando, não está escrito. Um grupo advoga ser imprescindível fechar-se a instituição espírita nos dias de carnaval e de festas populares, outras, né? Por causa de vibrações negativas,
para evitar-se perturbações de pessoas alcoolizadas ou vândalos que se aproveitam dessas ocasiões para promoverem a desordem. Realmente, há muitos centros espíritas que fecham. O nosso lar fecha? Não? Muito bem. A sociedade espírita que se sustenta na realização dos postulados que prega tem estruturas que as defendem de um como de outro lado da vida. Acautelar-se em exagero do mal é duvidar da ação do bem. Nesses dias, nos quais são maiores e mais frequentes os infortúnios, os insucessos, os sofrimentos, é que deve estar apostos no lar da caridade, a fim de poder-se ministrar o socorro. Por fim, quanto às vibrações serem mais perniciosas em dias desse porte, não há dúvida. A providência a ser tomada deve constituir-se de esforço, de valor e de energias salutares para enfrentar-se à situação. Ou seja, a instituição espírita, que se preze, que é bem constituída, ela vai estar aberta justamente para socorrer esse pessoal que está precisando. E que vai estar assim, ó. Segundo Emmanuel, tá? Aqui são praticamente 3 slides, eu vou ler, porque é exatamente o que ele fala completamente sobre o carnaval, e seria daí a nossa ótica como espíritas. Nenhum espírito equilibrado em face do bem ou do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Ele já deu uma catimbada logo no primeiro ano, né? É lamentável que, na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhes a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, desencerrando-lhes as belezas e os objetivos sagrados da vida, se verificam-se excessos dessa natureza entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. O homem falava bonito, viu? Não posso negar, não. Enquanto os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhes burilam o caráter e os sentimentos, prodigalizam-lhes os benefícios inapreciáveis do progresso espiritual. A licenciosidade desses dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos. A revivência de animalidade que só os longos aprendizados fazem desaparecer. É o que eu falei, a reencarnação. Reencarnando. Há nesses momentos disciplina sentimental, o largo acesso das forças das trevas nos corações. Às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Uma hora, dependendo do que você fizer nessa época, você pode perder uma existência toda. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices, cheios de necessidade e de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifiquem o ouvido de obrigações sagradas por parte das almas cujas evoluções dependem do cumprimento austero dos deveres sociais e divinos. A ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Ao lado dos mascarados da pseudo-alegria,
passam os leprosos, os cegos, as crianças abandonadas, as mães aflitas e sofredoras. São os espíritos reencarnando, buscando soluções para os seus sofrimentos. Por que protelar essa ação necessária das forças conjuntas, dos que se preocupam com os problemas nobres da vida, a fim de que se transforme o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho, que será a esperança dos que choram e sofrem? Que os nossos irmãos espíritas compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco dentro de suas possibilidades, para que possam reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas. Se eu for partir do princípio de Emmanuel, o Espiritismo é terminantemente contra o carnaval. Mas não é assim. Nós sabemos que nós estamos em evolução. E existe nossa força de pensamento, a nossa vibração. Então depende do contexto que você está, do local que você frequenta, o que você vai de fato fazer na festividade. E aí é que você vai atrair ou não espíritos maléficos ou não. Bom, é incontestável que a sociedade pode, com o seu livre-arbítrio coletivo, exibir superfluidades e luxos nababescos, mas enquanto houver o mendigo abandonado junto de seu fastígio e de sua grandeza, ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria moral. Aí ele fechou com chave de ouro, né? Acabou com qualquer um que incentive o tipo de balbúrdia, né? Aquele carnaval onde a pouca vestimenta, a orgia, o ficar com, o pegar quem, é que funciona. E aí eu pergunto, e as nossas crianças? Que eu iniciei essa palestra falando, né? É cultural. Coloca aquele brilhozinho, pinta o rosto, as máscaras, incentiva as crianças. Como é que isso funciona, né? Bem, Jean-Jacques Rousseau, ele sabiamente falou uma coisinha assim: a natureza quer que as crianças sejam crianças antes de serem homens. Se quisermos perturbar essa ordem, produziremos frutos prematuros que não terão nem madureza e nem sabor, e não tardarão a se corromper. Teremos doutores infantis e crianças velhas. A infância tem maneiras de ver, de pensar, de sentir que lhes são próprias. Gozado que ele falou isso em 1772. Eu acho que ele era vidente. Essa obra, Ensaios Pedagógicos, foi uma obra que lançou ele contra a sociedade na época, porque em 1772 as crianças eram o que a gente chama hoje de adultilizadas, né? As crianças com 15 anos, os meninos já estavam trabalhando efetivamente como homens adultos, e as meninas já eram preparadas para casar, né? O casamento cortês que havia na época. Então ele entrou com essa. Não basta, pois, evangelizar as crianças nas instituições espíritas. E é verdade. É muito importante, eu acho de suma importância, a criança ser evangelizada. Ela já conhecer a Boa Nova desde criancinha. Ela já perceber a necessidade de ajudar o próximo, de ter atenção com pai, mãe, outros parentes e outras pessoas. Aprender a interagir e se socializar com o outro com bons olhos. Todavia,
é imprescindível que essa educação alcance também os genitores ou responsáveis. Não adianta o centro espírita ser o depósito para a criança aprender a ser espírita. Mas o pai e a mãe de nada sabe, de nada prega, de nada faz em termos espíritas. Que não vai ter o conhecimento. Pode não ser o caso dessa instituição, mas eu já vi instituições onde os pais eram evangélicos. Não tinham onde deixar a criança. Ah, aquele local lá está deixando as crianças, pode deixar lá. E deixava como se fosse uma creche. Então é problemático isso. Cuidar da criança, esquecendo os pais da criança, parece-nos um esforço incompleto. São Martins Peralva, na obra Estudando o Evangelho, é de suma importância que se eduque as crianças. Isso é imprescindível. Mas os pais têm que acompanhar esse desenvolvimento para que em casa não seja desconstruído o que ela aprendeu dentro da casa espírita. Questão 110 da obra O Consolador. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Qual é a melhor escola? A melhor escola ainda é o lar, onde as criaturas devem receber as bases dos sentimentos e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o instituto familiar pode educar. É por essa razão que a universidade pode fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Isso a gente aprende desde que a gente é gente. A educação, bença mãe, bença pai, bença avô, por favor, obrigado, não é para aprender na escola, não. Isso é em casa. É com o pai, é com a mãe, é com o tio, com o responsável. Na obra Viagem Espírita, de 1862, no capítulo Impressões Gerais, Kardec, ele escreve assim: é notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma capacidade precoce de raciocínio, que as tornam infinitivamente mais fáceis de serem conduzidas. Isso não as prima da natural alegria, nem da jovialidade. Todavia, não existe nelas essa turbulência, essa teimosia, esses caprichos que tornam tantas outras insuportáveis. Pelo contrário, revelam um fundo de docilidade, de ternura e respeito filiais, que as leva a obedecer sem esforço e as tornam responsáveis nos estudos. Foi o que pudemos notar, e essa observação é geralmente confirmada. Essas crianças, por sua vez, educarão seus filhos nos mesmos princípios e, enquanto isso, os velhos preconceitos irão, de pouco em pouco, desaparecendo com as velhas gerações, tornando-se evidente que a ideia espírita será um dia a crença universal. Pois é, esse foi Allan Kardec, na obra Viagem Espírita, em 1862. Sim, antes que eu me esqueça, desculpa, só para finalizar aqui, ó, os adultos, né, esquecem facilmente que foram crianças e que se acham integrados num mundo diferente, um mundo de gente grande. O mundo dos adultos é geralmente feito de ambições, temores, ódios e violências. É um mundo hostil, muitas vezes brutal. Os adultos se tornam criaturas práticas, objetivas e eficientes, o que vale dizer egoístas, secas, frias e insensíveis. Se fizessem algum esforço para vencer essa frieza mortal, lembrando-se um pouco da infância, voltariam a viver e seriam capazes de amor
e ternura. Herculano Pires. Agora sim, eu posso finalizar. Obrigado, gente. Agradecemos ao Dr. Marcos Paterra pela sua palestra. Convidamos o irmão Laelcio para proceder às palavras finais e à prece de encerramento. Queridos irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Observamos atentamente as palavras e os ensinamentos do nosso professor, que nos toca, que irradia para todos nós o significado do carnaval. Muitos gostam, e nós temos que respeitar aqueles que gostam do carnaval. No livro que é de Bezerra de Menezes, Nas Fronteiras da Loucura, muito bem, onde o doutor Bezerra de Menezes arma sua tenda espiritual, convoca a sua caravana de espíritos para o socorro aos espíritos que ali caíam, encarnados e desencarnados. Observa os irmãos, o que é que se passa por trás, a gente chama por trás das arquibancadas. O que é que acontece que nós não vemos? Por trás desses bastidores, a multidão de espíritos trabalhando nesses dias de carnaval, naquele sambódromo monstruoso, de criaturas que drogadas, de criaturas isso, de criaturas daquele outro. De repente apareceu até uma residência de uma criatura que estava pedindo socorro, e Bezerra de Menezes mandou que os espíritos lá fossem e socorressem. Muito bem. Naquele momento, a caravana de espíritos estava ali pronto para o trabalho, como guarda. Está no quartel, estão prontos para qualquer momento, qualquer embate, defender e etc. Mesma coisa, aqueles espíritos estão ali, prontos para o socorro, para atender todo e qualquer chamamento. Bezerra de Menezes, esse espírito tão bondoso, que nós podemos até dizer que é o Kardec brasileiro, nomeado pelo próprio Jesus, de imediato ele distribui as tarefas, daqui, dali, para ali, para acolá. Ampara carinhosamente, mandando reconduzir para as colônias espirituais as criaturas caídas, os sofrimentos desesperador. Ninguém está aqui, não é combatendo o carnaval, nem pagando uma hipocrisia, não se trata disso não. Nós estamos aqui para nos mostrar a verdade que o irmão acabou de falar. É preciso que nós tenhamos que ter muito cuidado com as nossas crianças. Ora, veja mesmo, até no Natal, hoje ninguém fala mais Jesus. Só em Papai Noel. Eu conheço Papai Noel na televisão. Nunca Papai Noel foi na casa do meu pai. Logo nós era pobre, não tinha nada. Papai Noel passava, era direto. Tudo liso. Papai Noel só baixa na casa de gente rica. Meus carrinhos de brinquedo era aquela lata doce com um pedaço de pau. Era as coisas que nós temos que pregar aos nossos filhos, que o Papai Noel é diferente. A mesma coisa no carnaval, são coisas diferentes que podem levar a nossa família ao caos. É muito interessante que cada pai oriente seu filho, que cada pai cuide bem de seus filhos, das suas filhas, para que a queda não seja amanhã, para que o seu choro não seja amanhã, um choro desesperador. Meu pai era o homem da roça e dizia sempre assim: é bom se cuidar do espinho enquanto ele é mole. Depois que ele endurecer,
aí já complica, ele fura muito. É uma verdade. Depois que os filhos estão adultos, que já estão desviados, para a gente chamar, é difícil. Eu, graças a Deus, eu criei meus 2 filhos aqui dentro. Graças a Deus criei, todos os 2 estudaram, quer daqui, quer dali, quer daquela. Minha vida financeira não era boa, não tinha condições, como ainda não tenho hoje, não tenho nada, mas criei aqui dentro. Criei assistindo o Evangelho, ouvindo dizer o bom e o melhor. Graças a Deus encaminhei. Hoje eles é quem me encaminham. Eu digo, mas interessante. Pai, o senhor vem para Natal, eu venho buscar o senhor. Não, eu não quero que ninguém venha buscar, não. Eu estou velho, mas está tão velho desse jeito. Mas é quem me leva, que não deixa dirigir, o senhor pode dormir. Olha como é o negócio. Mas vê como uma coisa mudou. O cuidado, o zelo, o carinho. Mas eles me dão tudo isso porque tiveram. Graças a Deus, eu agradeço a Deus e peço a cada um de vocês, meus amigos, os operários do céu, cerca-nos, ilumina-nos, não falta apoio para nenhum de nós. Nós atendemos, ainda nesse instante, atendemos o nosso irmão Marcos Antônio e Lídia ali, na vibração, 60, 70 ou mais pessoas, de criaturas que vêm. Espírito de todas as matizes, espírito de médicos, espírito de enfermeiro, indígena, mas trazendo o remédio, o tônico curador, o bálsamo abençoado. Amanhã nós temos a vibração. A Casa Espírita oferece todas as dádivas que você quiser. E tem carnaval, bem, quem quiser ir vai, quem não quiser aqui tem. O nosso carnaval é diferente, nosso carnaval para o trabalho. Segunda-feira, um grupo de médios já pronto, seu Lécio. Então vamos trabalhar. Não tem carnaval domingo, a campanha para nós mandamos para o sábado. A campanha nossa é no sábado. Mas temos lutado há 44 anos que montamos tudo isso com zelo, com carinho, com amor, com amparo da espiritualidade. Porque quando os espíritos disseram, o terreno é fértil, nada lhe falta. Meu amigo, pelo amor de Deus, eu liso, não tenho nem um cair morto, mas não vai faltar para você construir. Está aí, graças a Deus. E não faltou mesmo, não. Não faltou. Quando foi para construir aquele hospital, os espíritos chegaram, olha, tem que construir o hospital dentro daquele mangue. Rapaz, bom espírito, a Cagepa já veio com 3 recibos, essa Elpa. Vá trabalhar. Está lá tudo feito, tudo pronto, servindo a nossos irmãos. Mas se nós tivéssemos deixado, nós tivéssemos recuado, tivéssemos em procura desse tal carnaval, acontece tudo isso. Então, meus amigos, vamos acordar. Isso é um balançar em todos nós. É o semáforo que se acende, nos chamando a atenção. Agora, temos que respeitar aqueles que querem ir. Aqueles que desejam ir, meu irmão, boa sorte. Deus lhe abençoe. Vá brincar o seu carnaval. Jesus lhe ajude. Eu não vou primeiro por causa da idade. E segundo, porque eu acho que não devo ir. Agora, tenho que respeitar todos. Os que bebem, os que fumam e entram. Um dia eu cheguei naquela calçada olhando o grupo que vinha, eu vi uma cadeira que veio lá do meio, aquela cadeira. E caiu no meio. Se aquela perna de cadeira cai no olho de um, cega, não cega? Cai na boca, na face. Olha, quer dizer, o que é que a gente vai buscar lá? Um prejuízo grande. De repente mata um, de repente um carro pisa outro. Só é o que a gente vê. Um desastre. Eu tenho muito medo. Quando vai pessoas minhas para um carnaval, eu fico orando, pedindo a Deus que aquilo se acabe. Aquilo se acabe. Então, meus irmãos, Deus nos abençoe, Jesus nos ajude, os espíritos bons e consoladores que dirigem essa casa, ampare a cada um de vocês, derrame toda a bênção, que Ismael, anjo, guia espiritual do povo brasileiro, nos envolva com o vosso manto divino, que Dr. Bezerra de Menezes derrame desse manancial de luz
as bênçãos do eterno amor sobre todos nós. Gente, só para finalizar, duas coisas, tá? Primeiro, essa palestra de hoje ela foi gravada, estará logo mais no Face da Associação Médica Espírita, junto com outros vídeos, ok? E deixando bem claro e reforçando, o Espiritismo não tem nada contra o Carnaval. Quem gosta, quem quer, esteja à vontade. Mas também não temos nada a favor, muito pelo contrário. A gente sabe que tudo vai da sua vibração. Diga-me com quem tu andas. Pode desligar aí. Pode desligar, vamos fazer a prece. Vamos conversar com Deus. Conversar com os Espíritos bondosos. Ó Divino Jesus. O momento é gracioso, Senhor, em que sentimos a presença dos sirineus amigos, que possam, Jesus, derramar sobre essa assembleia de irmãos as bênçãos do seu eterno amor. Em teu nome santíssimo, Jesus, em nome de Maria, tua mãe excelsa e pura, em nome dos maiores da espiritualidade, que Dr. Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, ampare a cada um dos que aqui se encontram, que o anjo Ismael, com a grande bandeira que Jesus lhe entregou, Deus, Cristo e caridade, nos envolva, nos ilumine, opera, Senhor, maravilha, e derrama o lenitivo de luz sobre todos nós, que em teu nome divino, Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai Criador, em nome dos Espíritos bondosos que aqui se encontram, resta-nos, Jesus, a te dizer, Senhor, muito obrigado, graças a Deus.